Papo de Juventude está de volta e hoje a nossa conversa é sobre episódios de violência nas escolas que chamaram a atenção e comoveram a população nas últimas semanas. Bem, gente, no bloco anterior a Laís deu o depoimento dela, né? Obrigada pelo seu depoimento, tá, Laís? E eu vou conversar com o Harrison na questão que a Laís tocou em pontos importantes, que são eles, né? A questão do relacionamento dentro da escola, o que o bullying, né? As consequências que o bullying trouxe para ela, tanto na vida da escola dela, porque ela era muito nova, e a influência também da família, né? A ajuda da família, né, nesse processo. No caso de Suzano, há suspeitas de que a mãe de um dos meninos era dependente química, não estava presente ali, né, no dia a dia dele. E aí entra a questão da Deep Web, que é a questão do controle, né, que a família pode fazer, tanto para saber com uma conversa, né, com o seu filho, para saber o que ele está passando na escola, como também para saber que tipo de conteúdo ele acessa no computador, que é o mundo ali que ele acaba ficando mais isolado, né, Harrison? A importância da família nesse processo de descoberta aí do adolescente é importantíssimo. Na realidade, é uma substituição. Existe uma estrutura do ser humano normal em que ele se baseia na família. Quando um falta, ele substitui pelo outro. O que aconteceu no caso da nossa colega é que, como não houve o acesso de substituição pela internet, por esse mundo acolhedor, a família tomou a vertente, tomou a posição, que foi o pai, e por isso a gente tem essa história com um final feliz. Quando não os pais ou a família, não estou falando necessariamente o pai ou a mãe, mas quando a família não toma essa posição, isso vai acabar acontecendo naturalmente, substituindo. Então, essa substituição, ela acaba acontecendo meio que naturalmente, até sem perceber. E se o pai ou a mãe ou um familiar não fica atento para isso, isso acaba podendo ter o desfecho que aconteceu em São Paulo, esses desfechos que tiveram aqui no Rio. Então, no meu ponto de vista, a família é primordial nesse tipo de situação. De acompanhamento mesmo, né, da rotina do filho. Acho que quem pode também falar bem sobre esses casos é a Elisângela Medeiros. Pode passar para ela o microfone, por favor. Elisângela, bem-vinda. Elisângela é professora e escritora, e um dos livros dela trata de bullying, né, Elisângela? Você também é coordenadora pedagógica de duas escolas, uma pública e uma privada. Então, o seu livro, né, a história do seu livro foi baseado em fatos reais? E escutar o depoimento da Laís deixa a gente, né, eu como professora, as crianças que elas estão passando pelo processo de depressão, elas dão alguns sinais, né? E a gente como professor, como mãe, eu sou mãe de 3, Pedro, Elisa e Miguel, então a gente tem que ficar atento aos sinais que as crianças estão dando, né? Isolamento, mudança de comportamento, né, irritabilidade. Então, esses sinais a gente tem que observar quanto professor e quanto responsável, né, quanto pai, quanto mãe, quanto tio. As crianças demonstram uma insatisfação, então a gente tem que ficar sempre atento, né? Quanto coordenadora, dia 7 de abril é um dia nacional de combate ao bullying, então, tanto na escola pública quanto na escola particular, a gente vem combatendo isso, com palestras, com eventos que façam a gente fazer uma reflexão. Sim. E principalmente a empatia. A criança, hoje em dia, ela tem que se colocar no lugar do outro, né? E realmente, o meu livro... Mostra pra gente. Meu filhinho literário, né? O Quem Eu Sou. O personagem passa por isso. Que ele está no ovinho, quietinho, quentinho, e não sabe quem ele é de verdade, porque na floresta não tem espelho. E aí, quando ele sai, ele conhece aquela floresta e começa a comer a folhinha esverdeada e fazer vários amigos. De todos os amigos, Dona Cigarra deixou o personagem mais triste, que falou que comendo desse jeito, ele ia ficar gordo e enrugado. Então eu faço uma reflexão com as crianças, que nós não podemos falar essas palavras que ofendam, que agridam, temos que ser gentis, né? Então a gente tem que trabalhar a gentileza. O personagem fica triste, apesar de ter feito vários amigos, aquela palavra doeu, e o personagem se isola. Então eu faço uma comparação com a depressão também, esse isolamento no casulo. E lá dentro do casulo, como se fosse um quarto escuro,
E esse personagem ele começa a fazer reflexões e ele percebe que cada um é de um jeito. Baixinho, alto, usa óculos, cabelo crespo, cabelo liso e como seres humanos. E na floresta eu faço a comparação. O elefante é gordinho, a girafa tem pescoço grande, e onça você, pintada. desculpa te interromper, na escola, nas escolas, na verdade, que você trabalha, acredito que você já tenha apresentado o seu livro, a receptividade é boa? As crianças, principalmente os pequenos, né, que a gente tem que incentivar isso desde pequenininho. Desde pequenininho. A receptividade é boa, eles entendem, ficam atentos. Eles ficam atentos, eles falam, ih, tia, eu faço isso. Ih, o coleguinha faz isso, olha só. E tem criança que fala, poxa, já falaram isso para mim. Então, através do lúdico, através da leitura, e como a Laís mesmo falou, ela entrou no meio da leitura, ela começou a ler, ir para a biblioteca. Os livros, eles são fundamentais, né? Para o processo de descoberta, né? Para o processo de aceitação. Então, a partir de um livro, a criança pode se identificar. E aí o personagem, não vou dar spoiler do meu livro, tá? Passa por transformações. E eu falo sobre a adolescência, como eu sou bióloga, então eu falo que na adolescência vai aparecer uma espinha, o cabelo vai ter aquela transição e a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Legal, muito legal. Márcio, falando um pouquinho aí de criança, né, tá em evidência aí um vídeo, né, que tá, na verdade, é como se fosse um vírus, né, interferindo aí num vídeos infantis, que acaba assustando as crianças e incentivando elas a cometerem atos, né, que podem causar até a morte delas, né. Esse aí é outro ponto que a internet chama atenção e chama mais ainda atenção para os pais terem cuidado e sempre estar ali de olho no que essas crianças estão fazendo. Exato. Eu gostaria de explicar uma coisa. A internet, ela desperta vários gatilhos mentais no indivíduo. Quando a gente fala desse... Eu não vou falar o nome, hein? Porque quando a gente fala o nome, a gente desperta esse gatilho, que é o gatilho da curiosidade. Isso. E aí, como está muito fácil hoje acessar informação, porque eu posso escrever, e mesmo que a criança não saiba escrever, ela sabe falar. E ela pode buscar no Google essa expressão. Então, essa imagem feia, essa imagem que circula, ela é uma personificação do mal. E essa personificação do mal é liderada por adultos. Adultos que vão simular e vão estimular um passo a passo até chegar a um suicídio ou uma morte. Mas é balela também, porque qual é o indivíduo que vai ficar acreditando numa escultura do Japão que foi tirada uma foto dessa escultura e essa escultura ganhou uma vida? É preciso que o pai converse com essa criança e diga, é mentira. Assim como um pai pode dizer que o coelhinho da Páscoa não existe. Assim como ele pode dizer que o Papai Noel também não existe. Então os pais, os adultos, precisam estar alertas. Estar alertas porque eles estão formando uma geração que navega facilmente pela internet e, de certa forma, vão sempre encontrar coisas ruins. Vão encontrar a imagem ruim e, como professor de escola, a primeira coisa que a criança da minha escola pergunta é: professor, é vírus? Então eu digo muito claro para eles o que é um vírus, digo que aquela imagem não é de verdade e para eles buscarem coisas diferentes. E aí eles entendem. Então, se um dia eles acessarem, eles vão achar graça e vão contar para o outro. Isso é mentira. Meu professor falou que isso aí é uma imagem que não estimula nada. Então, o adulto tem que perceber que a criança de hoje tem que ouvir a verdade. O adulto que fica escondendo e fica construindo uma narrativa equivocada, na minha opinião, acaba formando um jovem que não entende a realidade que ele vai enfrentar no dia a dia. E acaba, de repente, gerando até esse jovem que vai para o submundo da internet, né? E dá um certo incentivo para justamente essa curiosidade que você falou, Exato, né? Exato, porque se a criança quer saber uma coisa e o pai fica, filho, depois eu te digo quando você tiver 10 anos, quando você tiver 11 anos, ele vai fazer essa pergunta no Google. Então, eu não quero que o Google responda... Vai poder descobrir coisas que não estavam nos planos. E que não são verdadeiras. Que não são verdadeiras, exatamente. Outro caso que a gente tem aqui também de bullying, que te prejudicou, né, Bruna? Bem-vinda. Foi na sua infância também, né? Isso. Conta um pouquinho do que aconteceu com você e o que isso interferiu aí na sua vida. Quando eu tinha 11 anos, eu estudava numa escola que é no subúrbio do Rio, dentro de uma comunidade, no Chapadão. E não que eu fosse rica, mas assim, a minha mãe, ela sempre me enfeitou, ela me chama até hoje de minha bonequinha. Então, eu sempre fui com tinharinha pra escola e toda arrumadinha.
E os outros alunos, com uma condição, uma renda inferior também, que talvez os pais não tivessem o mesmo cuidado, eles me pegaram, tipo, como a mitidinha da escola, a patricinha da escola, e começaram a praticar bullying comigo dentro da escola. Você tinha Eu quantos tinha anos? 11 anos 11 de idade. E aí chegaram a colocavam tarraxinhas no meu banco para quando eu fosse sentar me machucar. Já chegou a entrar tarraxa no meu joelho, no meu bumbum. Na época, me tacavam bolinhas, mandavam bilhetinhos, falando coisas, me chamando de ridícula. E o estopim disso foi quando, na época, era o Orkut, eles criaram uma comunidade dentro do Orkut, que tinha lá minha foto com um X na minha cara e escrito "Eu odeio a Bruna". E lá entravam várias pessoas que eu não conhecia, que não faziam nem parte da escola, e todas elas me xingavam muito ali, gente da escola e gente que não era da escola. E eu mostrei pra minha mãe, ela ficou super preocupada, porque tinha gente que a gente não conhecia, e eu já tinha sofrido ameaça também de uma tia minha ter que me buscar na escola, porque tinha gente na porta da escola falando que ia me bater, etc. Então ela ficou muito preocupada com isso, de que algo violento acontecesse comigo, e a gente foi até a delegacia que registra esses crimes virtuais. A minha mãe registrou um boletim de ocorrência, a escola foi notificada, e aí houve uma reunião com todos os alunos, com os pais dos alunos que estavam nessa comunidade e a diretora, para que a minha mãe não prosseguisse com a denúncia, com o processo contra a escola. Uhum. E aí, após essa reunião, descobriram a pessoa que tinha criado essa comunidade, a comunidade foi deletada. E quem era essa pessoa? Você conhecia essa pessoa? Não conhecia essa pessoa. A menina que criou a comunidade era amiga de uma aluna que era da minha sala. Ou seja, nem era da escola. Nem era da escola. E o que esse fato trouxe de consequência aí para sua vida, Bruna? Então, até hoje, eu sempre tenho comigo uma sensação de que eu não consigo me relacionar bem com as pessoas por me achar chata, sabe? Eu fui tão chamada de chata, de esquisita, de uma série de coisas. Foi ofendida de várias formas, né? Sim, que aí eu não consegui criar laços de amizade. Até hoje, assim, eu não tenho melhores amigas, um grupo de amigas. Eu conheço pessoas e eu não consigo considerar as pessoas minhas amigas. Sim. E até hoje isso me prejudica muito na minha relação. Eu tenho preguiça de falar com as pessoas. As pessoas, se elas estão aqui no meu cotidiano, ok, eu converso, tenho uma boa relação. Mas a partir do momento que elas saem, eu não Quando tem que partir de você, né? A iniciativa de você conhecer alguém é mais complicado. É muito complicado. O fato vem à tona, né? Porque é uma coisa que eu falo para as pessoas que são muito próximas a mim. Eu não gosto de me sentir como se eu estivesse forçando a barra para que algo acontecesse. Ou merecer, assim, a atenção de alguém, prender a atenção de alguém para mim. E isso me causa esse desconforto até hoje. Sim. Porque se eu acho que eu tô entrando muito na vida de alguém, eu acho que eu tô forçando muito uma barra ali e me distancio. Ou seja, são casos aí, né, que a gente teve depoimentos aqui de 2 meninas que, né, Márcio, realmente atrapalham a vida desses jovens. E a Bruna falou, pra gente finalizar aqui, que a gente tá com pouco tempo, o programa já tá, felizmente, terminando. A Bruna falou do Orkut, né, que hoje em dia ele já não existe mais, né, já não bomba tanto quanto outros tipos de redes sociais. Ou seja, o bullying, a questão de ofensas ao próximo, é uma coisa que acontece já há muito tempo. Já há muito tempo. Hoje em dia, a mídia, né, com os casos repetidos, a gente tem destacado essas situações, mas eu acho que fica um alerta aí também, que às vezes uma coisa que hoje
não se dá tanta importância, lá na frente a gente vai descobrir que acontecia muita coisa Exato. naquilo, né? Exato. É por isso que as escolas elas têm um papel fundamental. A gente hoje está falando sobre letramento midiático, sobre educação midiática, sobre superexposição na internet, sobre o ciberbullying, né? Porque o bullying ganhou uma palavrinha anterior, é o ciber, porque é o ciberespaço, é a ciberexposição. Então, hoje, a gente está formando cidadãos mais conscientes de todo esse processo. Então, se também estamos falando de notícias falsas, a gente está ensinando as crianças a desmistificar essa notícia falsa. Então, é papel da escola, é papel dos pais, é papel dos professores. E aí, essas crianças que estão vivendo esses momentos, elas devem conversar. Às vezes, ela passa por esse processo de isolamento, mas fale, procure o pai, procure a mãe, e o pai tem que saber o que a criança está acessando. Isso. Porque é fácil você pegar um computador e ficar perto da parede, achando que só você está navegando. O pai precisa perguntar, está aprendendo o quê? Ensina para mim, vamos aprender juntos. É o diálogo sobre tudo. Gente, fica o alerta aí. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, o depoimento de vocês. Meninas, boa sorte aí na vida de vocês. Gente, muito obrigada, tá, pela presença. E obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos lá no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerj que aparece aqui na sua tela. Até a próxima com mais Papo de Juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.